o funil faz elas irem embora. Percebe a diferença? Eu vou fazer uma comunicação, vai chegar gente qualificada, ou seja, gente com potencial de comprar de mim, e vai chegar gente com potencial de não comprar de mim. Essas pessoas que não têm potencial, que não têm perfil e tudo mais, ok, elas saírem do funil. O problema é que essas qualificadas também estão saindo, por culpa minha, por culpa sua, por incompetência do funil. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, a verdade incômoda o problema da maioria dos negócios não é falta de lead, preço alto, concorrência. Na maioria das vezes, a gente está culpando algo que a gente enxerga, porque a gente não está vendo o processo como um todo. Então, é exatamente, o cliente entra, se perde e sai sem ninguém perceber. Entenda que entra, se perde, sai sem ninguém perceber. Uma pessoa mandou uma mensagem para a Vanessa, falando assim, oi Vanessa, eu vi que você vende creatina, quanto que é a creatina? Eventualmente a Vanessa fala, é R$100. E essa pessoa não fala mais nada, e a Vanessa também não fala mais nada. Ou seja, ela se perde. Quantas mensagens no WhatsApp, no Instagram, comentários, curtidas, ou seja, quantas manifestações de clientes teve nos últimos 30 dias que eu abandonei, que eu não avancei. Por que eu estou falando curtidas? Porque o ideal seria a pessoa chegar querendo comprar da gente no WhatsApp. Mas, às vezes, ela vai curtir o nosso post e essa é uma manifestação de interesse. Todo mundo que curte está interessado? Não, mas tem gente que curte e está interessado. Então, se a gente está precisando de clientes, se a gente está precisando de vender mais, significa o quê? Que a gente tem tempo. Se a gente tem tempo, a gente deveria dar atenção para as curtidas. Se a gente já está olhando para o meio, para o fim do funil, ou seja, pessoas mais qualificadas, significa que eu não tenho tempo para o topo e eu vou dedicar para o meio e para o final, porque ali estão as pessoas mais qualificadas. Mas se você está numa fase onde você precisa de clientes, a agenda está vazia, você precisa vender mais, você tem que olhar para o processo inteiro. Então, uma manifestação de curtida é um possível cliente, que se você abordar no direct, se você começar a conversar com ele, você pode tirá-lo do topo e trazê-lo para o meio e depois para o final. E aí eu sempre falo, quem está vendendo pouco é porque tem tempo. Na maioria das vezes, né? Porque se você está vendendo pouco, porque você está fazendo o que tem que ser feito e dando errado, é porque você está fazendo errado. Então, a gente tem que ajustar e começar a fazer certo. Então, quando eu falo o cliente entra, se perde e sai sem ninguém perceber, é isso. Quantas curtidas geraram oportunidades de negócio para vocês, mas vocês não deram importância? Quantas pessoas começaram o movimento de falar com vocês, mas vocês não arrastaram ela do meio para o final? Esse funil tem buraco, e esse buraco precisa ser tampado, é sobre isso que a gente está falando aqui agora. Então, a verdade incômoda é essa. Visual mental, o que é isso? Ó, sem funil, seu negócio funciona assim. Entrada aberta, qualquer um entra, sem direção, sem filtro, saída escancarada. E no meio, improviso. Então, quando você não tem um funil, você vende no improviso. E esse improviso custa muito caro. Eu vejo muita gente falando de imposto, reclama de uma porrada de coisas, sendo que ela está perdendo muito mais dinheiro porque ela não tem um funil claro. Vou parar de compartilhar para trazer um exemplo de ontem aqui. Ontem eu estive à noite com o nosso queridíssimo colega aqui presente, Dr. Zanata. E a gente estava falando com dentistas, falando sobre fluxo digital e inteligência artificial. Dentro da odontologia digital, do fluxo digital, é comum o uso de um scanner digital. O scanner é tipo uma máquina fotográfica que vai lá, escaneia a boca de uma forma diferente, gera imagens, gera arquivos, enfim. Isso está facilitando a vida do dentista. Tempos atrás, o scanner custava múltiplos 6 dígitos, hoje tem scanner de R$60 mil. Eu não estou dizendo que 60 mil é caro ou barato, mas olha só como foi a dinâmica ontem. Nós perguntamos, devia ter umas 10 pessoas na sala, e falou assim, ó, por que você não tem um scanner hoje? Responda da forma mais objetiva possível. Aí vamos considerar que foi aqui. O José Alberto foi lá, deu uma justificativa, a Vanessa deu outra, a Fabiana deu outra, o Zanato deu outro, o Maurício. Todo mundo deu uma justificativa de por que não tem. E aí eu fui pegando essas justificativas, anotando, mandei um comando para a IA, e o resultado foi, eu mostrei 10 motivos pelos quais todas as justificativas estavam infundadas. Ou seja, eu não tenho scanner porque eu não tenho dinheiro. Só que elas estão pegando esse dinheiro, pagando mais do que seria a parcela do scanner para fazer uma outra coisa que o scanner faria, mas eles não enxergam essa correlação.
Ah, eu não tenho scanner porque o meu preço é baixo. E aí eu mostrei como o scanner aumenta o preço. Eu não tenho scanner por isso. Ou seja, elas têm tudo que precisam para ter scanner, mas a visão delas não enxergava isso. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque vocês têm tudo em termos de matéria-prima para ter um funil bem feito, muito mais clientes rodando, muito mais qualificação, mas o ângulo que vocês estão olhando ainda não é o ângulo ideal. E a gente está aqui todo dia, toda quarta, para ir ajustando esse ângulo. Por quê?